Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Odax Sucupira, eu sou cirurgião dentista de formação, sanitarista, trabalho na estratégia de saúde da família e também dou minha contribuição na direção de saúde do trabalhador da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal e também na nossa Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Diante dessas questões aí que estão assolando o Brasil recentemente, principalmente com a chegada do coronavírus, nós tivemos uma abordagem essa semana de muitas pessoas com muitas dúvidas, questionamentos. Então, o vídeo ele traz as principais perguntas que nos foram abordadas e também que já está vinculada na questão do site do Ministério da Saúde, tá? É um vídeo para esclarecimento de todos, né? Para que a gente não entre nesse pânico, né? E que a gente, nesse momento, a gente precisa de ter muita responsabilidade para não estar provocando alardes desnecessários. As dúvidas que surgiram, e aí a gente já traz, que já trazemos, né, agora para ser trabalhado, o coronavírus chegou no Brasil, né, e agora, né, como é que eu posso me proteger? Foi uma das principais perguntas que nos abordaram essa semana, né, no Saúde da Família e também nos consultórios, né. Principal coisa, lavar as mãos com frequência, água e sabão, ou então higienize com álcool gel. Nesse vídeo a gente vai estar vinculando a melhor forma de lavar as mãos com água e sabão, e também você pode fazer isso com álcool gel, né, da mesma forma, tá? Uma outra coisa, ao tossir ou espirrar, você cobrir nariz e boca com um lenço, tá? Cobre nariz e boca com lenço, ou então você cobre com o braço, tá? Você faz quando vai tossir, você cobre com o braço ou então espirrar, tá? É uma outra maneira de proteger. Não é indicado você pegar, tossir e espirrar e botar as mãos. Por quê? As mãos, né, quando você espirra e tosse, elas vão ficar toda a carga, né, viral e bacteriológica vai estar nas mãos, depositado nas mãos, e onde você passar as mãos e a quem você cumprimentar, se você estiver contaminado, independente do que seja, se é uma simples gripe, se é o coronavírus, você vai estar contaminando, né, vai estar disseminando essa contaminação. Uma outra coisa, se você estiver doente, né, evite contato físico, né, com outras pessoas e fique em casa. A melhor maneira de você, quando está doente, é ter um repouso, né? Fique em casa, evite, né, estar em locais públicos, né, em aglomerações, né? Evitar também tocar os olhos, tocar nariz e boca, né, com as mãos não lavadas, porque se você cumprimenta ou toca alguma superfície contaminada, quando você faz isso sem ter lavado as mãos, então provavelmente você vai estar se contaminando, tá? Então, ao tocar, a necessidade de tocar, lave sempre as mãos, como já vai estar indicado, como a gente indica, está sempre lavando as mãos, tá bom? Uma outra coisa, é importante que você não compartilhe, né, objetos de uso pessoal, tá? Talheres, toalhas, pratos, copos, né, de uso individual, né? Quem gosta de usar gloss, batom, delineador, essas coisas de maquiagem, também ter esse cuidado, principalmente nesse momento. Isso é de uso pessoal, tá? Então, evita estar compartilhando esse tipo, né, de artigo, tá bom? Uma outra coisa, evitar aglomerações, né, e manter os ambientes sempre ventilados, né, sempre ventilado. Chegou em casa, abre porta e janela, tá, para poder dar uma circulada no ar. É muito bom, você areja a sua casa, né, areja seu ambiente de trabalho também, então procurar ter esses cuidados, tá? Então,
Uma outra coisa e um outro ponto que vem sendo perguntado é como o coronavírus é transmitido, né? O Covid-19. Esse é o nome do coronavírus, Covid-19. Né? A transmissão ela acontece de uma pessoa doente para outra, tá? É de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, cerca de 2 metros, já tem a condição de ter essa contaminação, por meio das gotículas de saliva, né? Espirro, tosse, o catarro, o toque ou aperto de mãos e através de objetos ou superfícies contaminadas, tá? Então, ter esse cuidado aí para evitar esse tipo de transmissão, né? A outra pergunta é quais eram os principais sintomas. E aí, esses sintomas do coronavírus, ela é muito similar de uma gripe, né? Geralmente, ela é uma doença leve ou moderada, mas em alguns casos ela se torna grave, levando até a morte, né? Os sintomas mais comuns, elas são, né? Quais são esses sintomas? Febre, tosse e dificuldade para respirar. Então, são esses principais sintomas. O que se tem de necessidade e que nos dá mais atenção é as pessoas com idade avançada, né, os idosos e com doenças crônicas. Essas são as principais grupos, né, que são mais afetados, podendo levar até o óbito, né? Então, uma outra pergunta que foi nos feita bastante essa semana: já tem tratamento, doutor? O coronavírus já tem tratamento? Já estão desenvolvendo alguma coisa, né? Isso foi feito só para dar um susto? Eram as perguntas que estavam sendo feitas. A gente ri para dar uma descontraída aqui, né? Mas são dúvidas da nossa população e o vídeo é justamente para tirar essas dúvidas. Não, né? O tratamento que se tem hoje, né? O tratamento é dos sintomas, tá? Se trata dos sintomas. Nós ainda, ele não tem um medicamento, né, para combater e matar o vírus. Nós não temos. Nós temos um medicamento para matar o vírus, aquele da influenza, né, que é o Tamiflu. Aquele medicamento lá, ele não mata o coronavírus, né? São coisas diferentes. Então, o medicamento que tem, a gente vai trabalhar principalmente nesses principais sintomas, né, para não agravar, né, e fazer o controle, né? Nós não temos vacina ainda, né? Não há vacina disponível. A vacina provavelmente demore ainda um certo tempo, porque existe um tempo hábil para que a vacina ela possa ser desenvolvida, né? Precisa-se isolar o vírus, né? E aí ver todo o processo, né, de desenvolvimento da vacina, os testes, para só aí disponibilizar para a população, tá? Então, nós ainda não temos vacinas e não temos medicamentos contra esse vírus que está aí. Mas não é coisa para se desesperar, né? São ações ou estratégias que nós temos, né, básicas, simples e que podem estar controlando toda essa situação da transmissão do coronavírus, tá? Outra pergunta que nos fizeram: eu vou viajar para um local com casos de coronavírus, o que é que eu faço? Olha, hoje a orientação, inclusive do Ministério da Saúde, né, e da OMS, é que você realmente avalie muito bem a necessidade, né, da viagem, né? Se possível, adie, né? É melhor você adiar. Se tiver realmente a necessidade dessa viagem, aí você toma, né, as devidas precauções e as autoridades de saúde local, elas têm o protocolo de acordo com a intensidade, né, da infestação que está naquele país. Então, você vai, ao chegar no país, se dirigir às autoridades sanitárias para que estes possam dar as orientações e passar o protocolo devido para que você, né, se proteja, né? Uma outra coisa, inclusive,
nós acabamos de sair de um carnaval, né? E aí teve umas pacientes nossas que chegaram e disseram: ah, voltei de viagem, né? E aí eu estava no carnaval em São Paulo e o primeiro caso no Brasil foi em São Paulo, né? O que é que eu faço? Então, as orientações é ficar atento a uma condição, né, a sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias, reforçar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão ou com álcool 70, álcool gel 70, né, e caso apresentar sintomas como febre, tosse ou dificuldade de respirar, procurar uma unidade de saúde e informar o seu histórico de viagem, porque aí, se for necessário, você entra, né, naquele sistema de quarentena de ficar em observação para poder ficar em observação, né? E aí um outro ponto que também a gente, né, nos trouxeram as perguntas e o temor, né, e a gente não precisa ter esse temor, tá, pessoal? Era se o Brasil está preparado para enfrentar o coronavírus, né, o Covid-19. O Brasil está sim preparado, né, para enfrentar qualquer tipo, né, de questões de doenças, né? O Brasil ele tem uma comunidade científica, né, bastante produtiva, né? Infelizmente, ultimamente houveram muitos cortes, né, para as pesquisas, né? E aí é a história às vezes é o mal que vem para o bem, né? E a gente espera que o atual governo ele repense os cortes que foi feito para a pesquisa, né, e passe a investir cada vez mais, porque os nossos profissionais, né, os nossos pesquisadores, eles são todos pesquisadores e profissionais de ponta, não deixa a desejar de nenhuma parte do mundo, né? Então, a gente só precisa não nos sabotar, né? E aí a gente vai ter condição, sim, o Brasil tem condição de enfrentar, né, diante desse cenário. Já foram realizados os boletins, né, epidemiológicos que estão sendo feitos diário, né, materiais para vigilância, as instruções elas já estão no site, né, do Ministério da Saúde, né, tanto dos procedimentos como a questão também de trazer o fortalecimento da rede laboratorial, né. Já foi criado o site, que é o saude.gov.br do coronavírus, para esclarecer dúvidas, né. E o nosso país ele possui um plano de contingência em todo o território, né, que prevê as ações para uma transmissão da doença local, né, ou ampliada de acordo com as medidas previstas no protocolo mundial. Existe um protocolo mundial e o Brasil já buscou, os seus profissionais já estão habilitados, inclusive, né, é uma coisa que o Brasil faz, né, que ele contribui com o mundo, né, contra o coronavírus também. Né? Contribui como? Vamos explicar isso aí. Ele contribui identificando e notificando, né, a Organização Mundial de Saúde e os casos da doença, né, que tem por aqui, 2 confirmados já, 79 descartados e 209 em observação, né? Uma outra coisa, como contribui também é capacitando vários países vizinhos na detecção laboratorial do diagnóstico do vírus, né? Então, o Brasil, pela sua condição, ele já capacitou vários países aqui, né, da América do Sul para a detecção laboratorial do diagnóstico do vírus, né? E um outro ponto que ele contribui é colocando à disposição da Organização Mundial de Saúde os especialistas nossos em epidemiologia de campo, né, para a investigação de casos. E aí, mais uma vez, por isso que a gente traz essa bandeira do SUS, né, de defender o SUS enquanto política de saúde pública, né, e isso são mais ações do SUS, tá? Deixar bem claro isso, todas essas abordagens frente ao coronavírus todas são abordagens SUS, né? Então, é por isso que a gente traz sempre essa bandeira do SUS, né, de defender o SUS. O SUS é nosso, o SUS não pertence a nenhum governo, o SUS é do povo brasileiro e a gente vai continuar nessa caminhada e nesse enfrentamento. Uma outra pergunta, né, que nos foi feita era em relação à vitamina D. A vitamina D está muito em moda e tudo. Aí, a vitamina D, ela cura ou previne o Covid-19, né, o coronavírus? Nenhuma das duas. Ela nem cura,
muito menos previne, tá? Até o momento, nós não temos, né, qualquer medicamento que possa prevenir coronavírus, tá bom? Então, tem muito cuidado com essas, né, mensagenzinhas de WhatsApp, de rede social, e procurar os sites de informações adequados. Procura informação no site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, ou então na Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Ou do Ministério da Saúde. Esses sites de sensacionalismo a gente tem que deixar de lado e não ficar ligado só em mensagens de WhatsApp, tá bom? E aí uma outra coisa, uma outra abordagem que foi feita era produtos que vêm da China podem trazer o vírus, né? Não, né? O produto da China, ele traz só a alegria de receber sua encomenda, né? Então ele não precisa. A Anvisa, que é SUS também, tá? Ela monitora os portos e aeroportos e elabora regularmente orientações e avisos sonoros de prevenção e de prevenção da doença, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso. Uma outra coisa era em relação que a gente já abordou aqui, que tenho recebido muitas notícias sobre a doença. A gente, para evitar que essas mentiras, né, se espalhem, então confirme se as mensagens elas são verdadeiras antes de repassar. Por isso que a gente está dizendo, procure site de orientação realmente que possa lhe dar a informação correta, né? Esse negócio de fake news não dá certo, né? A gente pegar e gerar um pânico, né? E aí, se você recebeu uma mensagem errada, já existe também no site do Ministério para detectar essa questão da fake news, né? Você procura lá o canal de saúde sem fake news, no endereço saude.gov.br/fake news. Lá você encontra as respostas oficiais e atualizadas, tá bom? Caso não encontre, né, sua dúvida no site, você envia uma mensagem para o WhatsApp, que é 61992894640. E aí vai ter as respostas devidas, tá bom? E aí, para encerrar, a gente só tem para trazer a mensagem, né, que a gente precisa ficar atento, né, ficar tranquilo, mas atento. A verdade é essa, tá? A infecção pelo coronavírus é uma doença de baixa letalidade, né? Os dados da OMS, eles mostram que 80% dos casos são leves. E a maior preocupação é quando a doença atinge principalmente idosos ou pessoas com doenças crônicas, tá bom? Então, a informação e lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel 70 é a melhor prevenção. Essas são as melhores prevenções. A informação, lavar as mãos com álcool gel 70 ou sabão, água e sabão, tá bom? E o Ministério da Saúde está tendo essa preocupação de realizar diariamente a coletiva de imprensa e você acompanha também pelo saude.gov.br/coronavírus. Ou então, se você preferir pelo telefone, você liga 136, tá certo? Espero que tenha sido esclarecedor algumas questões. A gente encerra o nosso bate-papo de hoje por aqui. Vamos estar vinculando junto a esse bate-papo a melhor forma de estar lavando as mãos. Fiquem com Deus, um bom dia para todos vocês e a melhor prevenção é beber água regularmente, se hidratar, beber bastante líquido, se alimentar bem, tá? Se alimentar bem, lavar as mãos e ter todos os cuidados de higiene que são necessários. Bom, pessoal, diante dessa situação aí do coronavírus, a melhor maneira da gente fazer a abordagem da lavagem de mãos, que é um ponto essencial para que a gente tenha essa questão da saúde, é muito simples. No ambiente público, principalmente, você pega uma toalhinha aqui descartável e aí coloca aqui na torneira, ó, abre a torneira
um pouco de sabão. Palma de mão com palma de mão, fazendo movimentos para que a gente já consiga uma espuma. Depois, em seguida, lava o dorso das mãos. O ideal é que seja pelo menos 20 segundos. Pode fazer também esse movimento de concha. Depois, lavar dedão e dedo, dependendo do que está lavando as mãos, pode lavar dedo por dedo também. Pontinha de dedos na palma da mão para limpar as pontas dos dedos. Muito bom que mantém as unhas bem cortadas, porque ajuda a limpar. E você pode estender também aos punhos aqui, mais ou menos na altura de punho e antebraço. Que normalmente a gente, às vezes até no próprio comprimento e quando vai espirrar, você protege com o antebraço. É interessante você trazer a lavagem até o antebraço. E aí em seguida você remove todo o sabão. Fecha a torneira para não desperdiçar água. Pega uma nova toalhinha, enxuga todo o local que foi lavado. E aí, for necessário, mais uma, né? E em seguida, essa mesma toalha que você abriu aqui, enxugou as mãos e abriu a torneira, nos ambientes públicos você vem aqui e abre o trinco da porta, tá? E aí em seguida descarta. Essa é a melhor maneira de lavar mãos. Você aí cerca de no máximo 1 minuto você já está com a limpeza das mãos realizadas, e é mais uma prevenção contra o coronavírus.